já vamos disponibilizar. Geralmente o professor coloca no final do dia, né? Porque eu só volto a ter acesso ao Wi-Fi quando eu volto do expediente do meu trabalho, né? Então, aí a gente coloca lá para que vocês possam ainda hoje, se quiserem, poder estudar, tá? Bom, pessoal, a gente estava falando um pouquinho na nossa última aula sobre os métodos de utilizar meios de cultura, né? Para que a gente possa entender, caso a caso, qual tipo de meio de cultura nós utilizamos. Hoje a gente vai ter uma visão mais específica de análises clínicas. A gente vai falar hoje sobre processamento, coleta e transporte de amostras, né? É importante a gente saber como a gente coleta, processa as amostras, dependendo do tipo de requisição, né? Dependendo do tipo de situação que a gente tem. A gente hoje vai falar um pouco não apenas de legislação, mas também de métodos de coleta e de cultura, então para a gente começar a entender um pouquinho o que a gente vai começar a entender nas nossas próximas aulas, tá? Então eu vou, antes de mais nada, eu vou disponibilizar aqui a apresentação e eu gostaria de saber se existe alguém que tenha alguma dúvida, algum comentário até o momento. Caso não falem agora, vocês podem usar o campo de mensagens, né? Ou vocês podem falar durante a apresentação, normalmente, tá? Então vamos lá. Vamos colocar isso aqui para começar. Beleza, pessoal. Então, hoje o tema da nossa aula, ela será métodos pré-analíticos da microbiologia. Coleta de transportes, semeadura e cultura desses materiais, tá? Basicamente, a gente fez um roteiro aqui, né, e eu coloco algumas informações importantes, né? Passos importantes que você tem que gravar da aula de hoje. Primeiro, entender um pouco sobre processo pré-analítico, né? E entender os métodos que levam a erros. O método pré-analítico, ele é uma das etapas mais cruciais que a gente tem quando a gente começa a processar amostras clínicas, né? A gente vai falar um pouquinho sobre elas. Segundo passo, reconhecer os métodos de semeadura para os materiais biológicos. A gente já começou a falar disso na semana passada, né? Cada situação exige um meio de cultura diferente. Mas hoje a gente vai falar não só do meio de cultura, a gente vai falar do procedimento ideal para cada tipo de doença infecciosa, tá? A gente já vai começar agora a ter um olhar mais clínico da coisa, né? Quando a gente fala um pouquinho sobre condições do laboratório clínico, existem algumas legislações que são muito importantes. A Anvisa, ela acabou corroborando 3 legislações em particular. A RDC 302 de 05, RDC do 11 do 12, a RDC de 50 do 2 e essa última aqui, 189 do 03. O que significam essas RDCs? São diretrizes que mostram como o laboratório clínico ele deve ser montado para que você ofereça as condições ideais de processamento de amostras, né? Montar um laboratório clínico, vocês já devem saber disso, não é algo simples, né? Vou construir uma infraestrutura, um quartinho, vou construir um estabelecimento e pronto. Não, você tem que atender a critérios de biossegurança, a critérios de descarte de resíduos sólidos corretos, né? De forma que as amostras cheguem e elas não impeçam o desenrolar da equipe clínica, que elas não contaminem as pessoas da equipe clínica. Então, existe uma série de medidas, né? E, em particular, as RDCs mais importantes daqui são a primeira e a última, que vão falar um pouquinho sobre essa biossegurança. Tá? É interessante que, caso alguém trabalhe no laboratório, ou estagie no laboratório, já comece a entrar em contato com isso para você entender se o teu local de trabalho ele vai seguir nessas condutas. É uma forma de aprendizado isso, tá? Aqui também, para a nossa realidade para o Paraná, né, a Secretaria de Saúde também prorrogou a 368, para que a gente possa falar aqui de laboratórios clínicos envolvidos com o SUS, com a nossa unidade de saúde aqui do nosso estado. Né? Bom, antes da gente começar a falar de fato sobre o processamento de amostras, eu vou comentar aqui algo que talvez já tenha sido debatido na sala de vocês de outra disciplina. Né? Quando a gente vai realizar um procedimento nas análises clínicas, existem algumas etapas que acontecem. Né? Quando a gente vai falar de análise de laboratório, até mesmo a RDC 302 mostra isso, né? A gente tem 3 fases principais. Fase pré-analítica, fase analítica e depois a fase pós-analítica. O que significa isso? Isso aqui ele está mostrando o passo a passo de como acontece o processamento inicial de uma amostra até o laudo que se emite diagnosticando do que se trata aquela doença. Tá? Então, dessa etapa para cá, tem muitos processos. Né? A gente comenta que a fase pré-analítica
ela é a fase em que mais ocorrem erros. Por que que isso é verdade? Né? Muitas pessoas falam isso e nos últimos anos os farmacêuticos, os laboratoristas se perguntaram mesmo se a fase pré-analítica, recebimento, identificação do material, escolha do meio adequado, se isso de fato é a etapa que mais tem erros, né? E realmente é a etapa que tem mais erros. Sabe por quê? A fase analítica é uma fase em que a gente já tem muita automação. Investimento financeiro, de infraestrutura na fase analítica, a fase realmente de realização do teste, é muito grande, comparado à fase pré-analítica, né? Dessas três fases aqui, a fase que mais depende do ser humano é, de fato, a fase pré-analítica. Então, isso mostra para a gente que a gente precisa aí ter uma concentração muito grande para evitar erros, né? Então, aqui a gente coloca alguns pontos, ó. Identificação e solicitação do exame, né? Ela pode ter vários erros aqui, solicitação inadequada, erro de identificação de materiais, preparo do paciente. Então, você coletar de uma forma errada, por exemplo, uma amostra de biópsia, uma amostra de pele, por exemplo, que é uma amostra altamente contaminada, você utiliza um tipo de suado errado, um tipo de técnica errada, né? E também coleta, armazenamento e transporte. Você, por exemplo, não utilizar uma temperatura refrigerada para a coleta de urina, você não utilizar um meio de transporte correto para aquela amostra de fezes, por exemplo. Né? A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Tá? E falando nessa fase pré-analítica, a gente tem aqui, ó, né, os principais erros que podem acontecer na fase pré-analítica, intra e extra-laboratório. Bom, a fase pré-analítica já começa com o paciente, a coleta do material, né, a interpretação da requisição do exame. Então, antes mesmo da amostra no laboratório, já pode ocorrer erros. Né? Coletar a amostra de uma pessoa e levar ao laboratório, muitas vezes, pode ter influências negativas de temperatura, escolha do meio de transporte errado, enfim, e a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Então, aqui, a gente mostra as fases extra-laboratório, né? Recepção, orientação de coleta, uma pessoa que vai realizar a técnica, né? Um paciente, o transporte. E dentro do laboratório, a gente teria o recebimento, triagem, processamento da amostra. Muitas coisas podem acontecer aqui, né? Hoje, a gente também vai falar sobre o processamento dos materiais. Quando você está estudando doenças infecciosas, é o que a gente vai fazer aqui esse semestre inteiro, né? A gente fala um pouquinho sobre doenças do intestino, doenças do sistema gênito-urinário, né? Doenças sexualmente transmissíveis, doenças do sistema nervoso. Para que você procure entender de que agente se trata, qual é o diagnóstico que aquela pessoa realmente deve apresentar, você tem que coletar uma amostra corretamente. Você tem que saber qual amostra coletar. Aqui, nós temos as principais amostras biológicas que normalmente são enviadas para um laboratório clínico. Urina, líquidos orgânicos estéreis, estou falando de líquor, por exemplo, né? Escarro e amostras respiratórias, fezes, para a gente detectar aquelas diarreias infecciosas, né? Como salmonela, shigella, feridas, abscessos, exudatos. Né? O que são abscessos, professor? E exudatos? São amostras de lesão de pele ou lesões abaixo da pele. São lesões ricas em exudato, em proteínas, né? Que geralmente têm pouco oxigênio. É uma presença de pus e de debris celular na pele ou abaixo da pele. Todo mundo talvez já tenha visto, por exemplo, regiões em que a pele fica inchada, né? Fica demasiado, né? Presença e secreção de material purulento. Isso é um abscesso, tá? Geralmente formam volumes na pele. Secreções, como por exemplo a secreção ocular, auricular, oral, nasal. E também quando você tem, por exemplo, que cultivar o próprio sangue. Quando a pessoa, por exemplo, tem uma suspeita de ter sepsis, uma infecção generalizada. Nesse caso, a gente falou lá no primeiro dia de aula, né? A gente coleta o sangue para realizar o processamento da amostra, né? Isso não é algo leviano, é algo sério. Você não deveria ter bactérias no sangue. Se você tem uma suspeita de infecção generalizada, então você deve usar o sangue, porque ele é o fluido que vai caminhar por todo o organismo, certo? A chance de ter alguma coisa ali, de uma pessoa que tem uma febre elevada, suspeita de ter infecção generalizada, é grande, né? E também as pessoas que estão nesse momento com um cateter, pessoas que estão fazendo algum tipo de sonda, né? Pessoas que estão recebendo algum tipo de fluido há um certo tempo. É interessante também porque esse é um material, esse é um plástico, né? Que também pode conter o agente em questão que a gente gostaria de investigar. Tá? Bom, aqui estão alguns dos erros mais comuns
quando a gente vai falar de coleta e processamento de amostras, né? Existem muitas coisas que a gente costuma fazer no dia a dia e não percebe que pode estar errada, né? Essas aqui foram alguns dos erros citados naquela RDC 302 de 2005, que eu acabo de citar no início da aula, né? Então, por exemplo, quando a gente vai pegar uma amostra biológica e a gente acha que tem que colocar alguma solução de fixação, como formol, por exemplo, né? O formol, ele vai degradar qualquer tipo de agente patogênico. A amostra biológica, ela não pode ser colocada em um lugar de preservação de micro-organismo, né? Ele tem que ser colocado em um lugar que vai tolerar a sua sobrevivência, tá? Ponta de cateter de Foley, geralmente cateter de Foley é um cateter que a gente usa para fazer sonda, né? E nesse caso aqui a gente não deve usar isso porque eles são muito contaminados. Isso vai ser um erro bastante comum quando você contamina amostras, né? Pelo tempo que você leva para levar para o laboratório, por vários motivos, tá? Material conservado inadequadamente. Por exemplo, você coleta a urina e você não processa ela nas próximas horas, né? Ou você não refrigera a coleta de urina, você deixa ela à temperatura ambiente. Isso está errado, né? Por que está errado, pessoal? Se você tem ali uma amostra biológica e você tem uma bactéria ali dentro, se você não colocar um inibidor como temperatura baixa, você vai permitir que a bactéria se multiplique ali dentro. Você vai mascarar o resultado. Uma pessoa que tem uma infecção leve, ela vai ter uma proliferação de bactérias e vai dar a impressão que ela tem uma infecção maior daquilo que ela realmente tem, certo? Uso de frascos não estéreis, então copos de coleta, naturalmente eles devem ser estéreis, né? Não devem ser reaproveitados. A presença de bactérias ali comensais pode atrapalhar muito a interpretação do exame. Presença de vazamentos, contaminação, isso tudo são coisas que também têm relação com o bom senso, né, pessoal? Mais de uma amostra de urina, fezes, escarro no mesmo dia e da mesma origem. Quando a gente vai, por exemplo, entregar 2 amostras por pessoa, a gente desconfia que ela tem algum agente em questão, né? Então, o ideal é que você colete, quando necessário, mais de uma amostra daquela pessoa, mas com diferença de horário, diferença de tempo, né, de concentração. Não se coletar 2 amostras seguidas, não faz muito sentido, né? Ele não vai, por exemplo, te dar uma diferença nesse processo. Tá? Coletar um swab, mas pedir para que sejam feitos vários exames a partir dele, isso está errado. Quando você coleta, por exemplo, um swab, você geralmente tem material suficiente para uma análise, né? Não para várias, né? Isso é um erro muito comum da equipe do laboratório, né? Então, vai lá, o carinha coletou a amostra de uma criancinha que não pode ir até o hospital, e quando o swab, meio de transporte, chega até o hospital, pede lá 4 exames. Não tem como, não vai ter material suficiente, né? Quando utiliza um swab seco, sem meio de transporte, e por fim, culturas anaeróbicas, ou seja, culturas de bactérias que não gostam de oxigênio, são transportadas de modo incorreto, com um meio que não combina com elas. Tá? Aqui eu também coloco alguns materiais não recomendados para processamento. Eu acabei de falar que existem alguns materiais em que você tem um perigo grande, porque são materiais muito contaminados. Não vão te revelar a verdade por trás daquele método, né? Então aqui a gente tem algumas amostras, por exemplo, de queimadura, úlcera de decúbito, aquela pessoa que formou uma úlcera por muito tempo, pressionado, deitado em uma região específica, né? Pessoas que estão em UTI, estão muito tempo imobilizadas, elas são comuns ter úlcera de decúbito, né? A pessoa fica imobilizada, deitada o dia inteiro, de um lado para o outro, é comum formar úlceras, né? Maceração daquele tecido. Abscesso periretal, então a formação daquele conteúdo purulento ao redor da região anal, né? Gangrena, lesão periodontal, lesões que se formam na cavidade oral, entre a gengiva e os dentes, swab de úlcera varicosa, vômito, material de colostomia, ponta de catéter, aspirado gástrico de recém-nascido. Todas essas amostras aqui têm algo em comum. São amostras que são muito contaminadas. Você não tem só o agente infeccioso ali dentro, né? Você tem as bactérias daquela microbiota. E quando você olhar ali no microscópio, quando você processar, elas vão todas crescer, da mesma forma que o vilão, que é a bactéria culpada, né? Então, no final das contas, você vai ter ali 10 espécies de bactérias crescendo. Qual delas está causando doença? Difícil, né? O que você poderia fazer quando você tem algumas dessas requisições aqui? Você tem que realizar uma biópsia, coleta de material, às vezes mais profundo, né? Utilizo de pérfuro cortantes, ou aspirado. Coleta com seringa e agulha, você vai fazer uma aspiração do conteúdo. Por exemplo, uma coleta de abscesso, né? Você vai realizar procedimento com agulha fina,
e você vai fazer a aspersão desse material purulento que está abaixo da pele, né? Isso aqui, obviamente, não é para você decorar, né? Ninguém vai ter na cabeça esses procedimentos aqui, esse grupo de amostras. Isso aqui, geralmente, é o que é apresentado na legislação. Caso você participe de algum passo dessa cadeia, coleta, processamento ou até mesmo semeadura desse material, é interessante aos poucos você ir pegando um jeito. O que é importante você saber é que boa parte das amostras, elas têm potencial de estarem contaminadas, né? Aqui a gente comenta, né, alguns dos procedimentos que você pode evitar para que você não tenha todos aqueles erros que foram citados. Então, o que eu acabei de falar, né? Evitar a contaminação com a microbiota do paciente. Então, evitar a coleta desses fluidos que estão geralmente em contato com o meio ambiente, né? Coletar, se possível, antes do tratamento. No momento que a pessoa está fazendo o tratamento, ela já começou, talvez, a diminuir a bactéria em questão, né? Geralmente, antes de fornecer a primeira dose de antibiótico, já tem que ser coletado. Isso principalmente para pessoas que estão na UTI, né? Usar recipientes e meios de transporte adequados, a gente vai falar daqui a pouco, né? Enviar o material o mais breve possível. Então, uma amostra de sangue, uma amostra de urina, elas são amostras que dependem muito da temperatura e do tempo. Você não pode fazer uma coleta de urina, por exemplo, seja num laboratório, né, ou seja na casa, uma pessoa que não pode se locomover até o hospital, né, e deixar aquela amostra de urina ali no meio de transporte, né, você tem que levar o mais rápido possível, tá? Considerar o estágio de doença na escolha do material, a gente vai falar sobre isso, né? Existem doenças que você tem que coletar na fase aguda, como, por exemplo, diarreia, como, por exemplo, doenças do sangue, tem que ser na fase aguda, quando a pessoa está com sinais clínicos. Tá? Utilizar o swab sem inibidores. Por exemplo, você suspeita de uma doença fúngica, por exemplo, você não pode ter inibidores para interferir no processo. E identificar claramente a nossa amostra. Processamento, nome do paciente, suspeita, tudo isso é importante. O horário. A gente coloca aqui como se isso fosse algo que normalmente fosse ignorado, né? Mas, infelizmente, é algo que é ignorado bastante, né? Você pode pegar ali, dar um Google, por exemplo, você vai perceber o número de erros que a gente costuma encontrar na rotina clínica do laboratório, tá? E aqui também algumas dicas para o transporte das amostras, né? Todas as amostras devem ser tratadas como potencialmente patogênica para a pessoa que coleta, para a pessoa que transporta. Então, o uso de EPI, né, ou pelo menos lavar as mãos abundantemente antes de coletar o material, evitar contato próximo com o material uma vez coletado, verificar se o frasco está vedado, não contaminar a requisição que acompanha o material, então o material de escritório que acompanha o material biológico, né? As amostras devem ser transportadas em sacos plásticos fechados. Então, além de você ter um tubo, você deve envolver ela no material com plástico indicado para essa finalidade, né? E encaminhar os materiais imediatamente ao laboratório. São todas medidas que se encontram naquela RDC, mas é importante que a gente fale em sala de aula, né? Vamos falar um pouco sobre o meio de transportes agora, tá? O que é o meio de transporte, professor? Qual é o que a gente comentou na nossa aula passada, né? Da coleta de uma amostra até enviar para o laboratório, você vai ficar com o material clínico, um escarro, vai ficar com material de fezes, por exemplo, né? Líquor, sangue. Essa amostra, ela deve ser acondicionada num meio específico, num meio de cultura, né? Não vai ser o meio de cultura que ela vai ser semeada, que ela vai ser cultivada, que ela vai ficar em processamento. Mas tem que ser um meio de cultura que mantenha a amostra viável até ela chegar ao laboratório, né? A gente tem aqui, hoje a gente vai falar de 3 ou 4 meios de transporte interessantes, né? Esse aqui, o meio Stewart, que a gente começou a falar na aula passada, é o mais comum, né? O meio Stewart é esse aqui, ó. Ele tem um azul clarinho, né? O que é esse meio Stewart? Ele é utilizado para germes facultativos em geral, secreções em geral, né? Então a gente está falando, por exemplo, de amostra de sistema nasal, sistema oral, né? Você tem, por exemplo, amostras de pele. Nesse caso aqui, ele é interessante porque ele é um meio que é rico em nutrientes, mas ele não tem nitrogênio. Ou seja, ele vai impedir que a bactéria se multiplique. Ele vai manter a bactéria viável, mas vai impedir que a bactéria prolifere. Para a gente é bom. A gente quer manter o patógeno viável, mas não crescendo, né? O interessante do meio Stewart é que ele tem um azul de metileno. O azul de metileno é indicador de pH e que mostra para mim, caso ocorra algum procedimento inadequado, caso você tenha ali
aumento de temperatura, você tem ali uma coleta de amostra inadequada, você vai ter um indicador de pH revelando para mim que o meio já não está mais servindo, o meio já não é mais adequado. A amostra ficou exposta ao sol, levou muito tempo para refrigerar, ele vai ficando acidificado, né? E ele vai ficar com uma cor mais forte. Você mesmo já vai ter a noção de que ele já não serve mais, tá? Então, o meio Stewart é um meio bastante utilizado para isso. Continuando, a gente tem também o meio de Kerr e Blair, né? Esses nomes são todos nomes derivados da pessoa que formulou esses meios, né? O meio de Kerr e Blair, ele é principalmente utilizado para transporte de fezes. A gente tem tanto aqui na forma de copinho, quanto a forma mesmo de alça de suave, tá? Para que serve o meio de Kerr e Blair? Ele tem um fosfato inorgânico que preserva melhor as enterobactérias, as bactérias do intestino, né? Então, ele é mais indicado do que o Stewart para coleta e processamento de amostras, né? Meio Stewart para bactérias em geral, Kerr Blair para bactérias do intestino, salmonella, Shigella. Tá? Existe também algo muito importante, que é aqui o meio de transporte para bactérias anaeróbias, aquelas bactérias que não gostam de oxigênio. Ele se chama de meio de Amis, né? É esse aqui, ó. Geralmente a gente coloca nesse frasco aqui, né? E o meio de Amis é interessante para quando você suspeita de bactérias entéricas, bactérias anaeróbias, ou seja, bactérias que causam doenças periodontais, abscessos da boca, abscessos de pele, abscessos profundos, geralmente são causados por bactérias anaeróbias, né? Então, clostridiose, botulismo, todas essas são bactérias que não gostam de oxigênio. Você deve colocar no meio de cultura que previne, então, a entrada de oxigênio, como, por exemplo, aqui, esse meio vedado, certo? Ele tem salina tamponada na ausência de oxigênio. E é o meio ideal para você transportar essas amostras. Você já começa a perceber, pessoal? Então, a gente tem algumas diferenças, né? Quando a gente fala aí de meios de transporte. Olha a importância que a gente tem dependendo da requisição, dependendo da suspeita clínica, né? Bom, a gente, a partir de agora, vai começar a falar sobre alguns tipos de amostras biológicas. A gente mostrou lá no começo da aula uma lista de amostras biológicas que vão de urina até sistema respiratório. Tá? E a gente agora vai falar como a gente deve coletar, como deve semear e processar cada uma dessas amostras. Né? Essa aula aqui é uma aula que tem muito conteúdo. A princípio, ela não deve ser usada de forma isolada. Né? A gente vai falar sobre cada um desses patógenos e a gente vai repetir alguns conceitos que vão ser falados hoje. O que nós vamos tentar fazer hoje é pincelar de forma geral o processamento de cultivos. Mas essa não vai ser a única vez que você vai ver isso. É importante que fique claro isso. Tá? Vamos começar a falar, então, primeiro de processamento de urina. Talvez alguns de vocês saibam que a urina é uma das amostras biológicas mais comuns que a gente tem na rotina clínica, né? As cistites, por exemplo, são infecções do sistema urinário, elas são infecções muito comuns, né? Principalmente em mulheres. No dia da aula a gente vai falar especificamente sobre isso, né? Bom, é também um tipo de requisição muito comum, principalmente para pessoas que não podem se deslocar até o local de coleta, né? Então, a urina aqui, é interessante que se colete a primeira urina da manhã ou depois de transcorrido 2 horas da última medição. Pessoas, por exemplo, que têm dificuldade de urinar, uma pessoa que tem uma infecção, pode ter disúria. O que é isso? É quando a pessoa ela tem vontade de urinar, mas não consegue, né? A pessoa ela acaba urinando jatos muito pequenininhos, pela dor, por alguma obstrução, né? Então, a dificuldade urinária é o que pode acompanhar, né, as infecções do sistema geniturinário. Tá? Não coletar urina de bolsa coletora, com sistema de drenagem fechado. Geralmente a gente vai coletar com saco apropriado, já vamos falar sobre isso. Né? Não se recomenda a obtenção de urina por cateterização, devido ao risco de introdução de bactérias da bexiga. Tanto colocar a bactéria lá, algo que a gente não quer, a inoculação de bactérias, quanto também usar catéter é ruim, porque você pode pegar a contaminação de amostra. O cateter fica em contato com o meio ambiente também. Isso ele pode já estar contaminado, principalmente em UTIs. Quando você suspeita micobactérias, bactéria, por exemplo, ácido álcool resistente, a gente tem que coletar 3 amostras, né? Então, primeira urina da manhã e 3 amostras, então as primeiras urinas dos próximos 3 dias, né? Bom, aqui a gente tem os métodos de coleta mais comuns quando a gente vai processar urina, né, pessoal? A técnica disparado mais usada é a coleta do jato intermediário. O que é isso?
é quando você pede para a pessoa, você fornece um traço, por exemplo, você pede que a pessoa, ela, primeiro jato da manhã, né, mas ela descarte os 2 primeiros segundos de micção. Então, é uma coisa estranha isso, né? Por que, professor, não coletar os 2 primeiros segundos de urina, né? Essa amostra que fica estacionada na bexiga, ela pode ter contaminações da uretra, né? Então, quando uma pessoa, ela urina, os primeiros 2 segundos, ela já vai tirar esse jato inicial, que pode ter bastante contaminação. Depois de 2 segundos de micção, a gente chama de jato intermediário. Essa é a mais usada. Você já não está falando mais da urina estacionada na uretra, né? Você já está falando aí já de uma urina que já está um pouco mais isolado do ambiente externo, né? Outra coisa também é que crianças têm um pouco de dificuldade de se coletar por jato intermediário. Então, existe aqui na direita o que a gente chama de saco coletor pediátrico, para que você possa coletar urina, né, de crianças. Tá? Existe também a aspiração suprapúbica, quando você tem uma pessoa que tem dificuldade de urinar, uma pessoa que tem obstrução de uretra, né? Estamos falando de uriolitíase, né? Como realmente tem algum material que obstrui ali a saída de urina, aí você vai fazer uma punção, né, da região suprapúbica. Então, você tem uma agulha específica para isso, né, um método de coleta. Você pode até usar, por exemplo, ultrassonografia para te guiar, para você utiliza o aparelho, né? Você vai ali com o ultrassonografia, você vai utilizar ali, localizar a bexiga e você faz a punção. Tá? Isso não é tão comum assim, mas em alguns casos é necessário. E se for necessário, também sonda vesical de demora, né? Que é um equipamento que a gente usa para que a gente possa coletar quando a pessoa tiver em condições de urinar, né? Isso era método de coleta, tá? No momento que você faz a coleta, você deve semear isso já nas próximas horas. Se a pessoa está no laboratório, a pessoa levou o próprio paciente, está indo no laboratório coletar lá, o ideal é que já vá para processamento. Se você for coletar na casa do paciente, o ideal é que você, em até 2 horas, leve essa amostra para o laboratório. Se não é possível, você tem que refrigerar, né, numa geladeira apropriada, média 4 graus Celsius. Você não pode deixar a amostra de urina no meio ambiente, né? Nós comentamos na nossa aula passada que existem meios de cultura específicos para você semear urina, né? São meios de cultura que são ricos em nitrogênio e geralmente bactérias que causam essas doenças, elas precisam de um nitrogênio no seu metabolismo. Então a gente está falando aqui do agar-clad, né? É um agar específico para urocultura, cultura de urina, né? Ou o agar-maconque, né? Ah, professor, eu lembro que você falou na nossa aula passada que o agar-maconque é utilizado para bactérias do intestino, né? Por que você está usando, então, para bactéria da urina? Agar-maconque. O agar-maconque é um agar que inibe gram-positivos, não é verdade? Vocês não sabem ainda, mas a maior parte dos agentes que causam doenças da urina são bactérias do nosso intestino, né? Principalmente em mulheres, porque a comunicação do sistema gênito-urinário é muito próxima do sistema intestinal, né? Conducto vaginal é próximo da região anal, certo? E isso, dependendo do estado imune da pessoa, é mais verdadeiro ainda. A proliferação de bactérias acaba aumentando, né? E acaba as duas regiões ficando contíguas. Então, é comum você ter uma bactéria de origem fecal contaminando o sistema urinário. Por isso, usar o agar-maconque, né? A gente também pode utilizar o agar cromogênico quando a gente desconfia de uma bactéria resistente, né? Como Staphylococcus aureus, por exemplo. Né? Você pode observar, pessoal, pela estria que a gente faz aqui, ó, que isso é bem comum, igual às nossas aulas básicas de micro, né? A gente faz aqui um risco na vertical e daí a gente faz um zigue-zague para que a gente espalhe todo o filme, toda a amostra bacteriana, né? Isso aqui vai ficar de 24 a 48 horas, depois a gente vai contar o número de colônias. Na nossa aula de urocultura a gente vai falar melhor sobre isso, tá? Bom, agora a gente passa para líquidos orgânicos estéreis. O que são esses líquidos orgânicos estéreis? Fluidos do nosso corpo que não costumam entrar em contato com o meio externo, pessoal. Fluidos internos, né? Então, eu estou falando de líquido cefalorraquidiano, líquor, por exemplo, que banha a nossa medula espinhal. Estou falando de líquido acítico, quando você forma, por exemplo, coleções de líquido na região abdominal, né? Por algum motivo você forma um cisto, tá? Região articular, então a nossa cavidade da articulação, o líquido sinovial que banha, né, as articulações, também é um líquido que não tem contato com o meio externo, tá? Pleura, que é o líquido que a gente tem no folheto pulmonar, né? E o líquido pericárdico. O nosso coração é envolvido por um saco.
Nesse saco existe, o coração é banhado por um líquido, né? Para nutri-lo e para evitar atritos mecânicos. Tá? Quando você faz esse tipo de coleta, naturalmente você tem que ter alguém especializado, né? Uma pessoa que coleta líquor, conteúdo acítico, uma pessoa que já teve que fazer um treinamento. Existe uma legislação para isso, um método de coleta e um método de punção. Tá? Aqui a gente não vai falar sobre esse método por si, isso é algo especializado. Né? Para isso, mesmo que a pessoa colete, ela tem que levar imediatamente para o laboratório, porque são meios de cultura. O próprio líquido, ele é um meio muito rico, né? E que pode facilmente contaminar e mostrar um falso positivo ali, tá? Tanto é que a gente coloca aqui, na própria seringa no meio esterilizado, tá? Você pode utilizar os seguintes meios de cultura aqui, né? Ou o frasco de hemocultura, a gente vai falar sobre ele daqui a pouco, né? Ou você vai colocar no agar-sangue ou no agar-chocolate. O agar-sangue e o agar-chocolate, como eu falei na nossa aula passada, são meios ricos para desenvolvimento de bactérias, né? A gente costuma utilizar, principalmente porque esses meios permitem o crescimento de bactérias anaeróbias, bactérias que não gostam de oxigênio, e são comuns de encontrar aqui, tá? A gente pode fazer aqui aquela coleta que a gente falou que era coleta de estreamento, né? Em que a gente faz zigue-zagues alternativos para que a gente possa aproveitar toda a superfície da placa e que a gente diminua o número de bactérias viáveis ali, tá? Agora a gente fala sobre escarro e amostras respiratórias, né? O problema de escarro e amostras respiratórias é que é uma região muito contaminada. A nossa boca, por exemplo, apesar de ter saliva, de ter substâncias bacteriológicas ali, né, como a lisozima, a gente tem ali bactérias que podem contaminar a nossa amostra, né? Podem, por exemplo, dar um falso positivo. Você acha que está isolando o agente em questão, mas na verdade não está. Né? Isso é algo muito perigoso, porque a pessoa às vezes tem uma faringite, né, um Streptococcus pyogenes, e a pessoa acaba coletando uma bactéria da boca residente na boca, né? E você, no laudo, você acaba dando uma suspeita falsa, e a pessoa não vai ter um tratamento adequado. Né? Muitas crianças morrem de faringite. Então, você vê a responsabilidade por trás de coletar uma amostra corretamente. Né? Olha só, coleta do escarro, você tem que orientar o paciente a evitar essas contaminações. Então, por exemplo, evitar escovar os dentes com pasta de dente, por exemplo, só escovar com água ou solução salina, por exemplo, né? Pedir para que a pessoa escarre, né? Evitando o excesso de saliva. Primeiro escarro da manhã geralmente é bom, né? Se a pessoa tem dificuldade de escarrar, que tente usar nebulizador, né? A nebulização, ela acaba liquefazendo aquele escarro que às vezes está muito sólido. Isso acaba facilitando a expectoração, a eliminação do escarro, né? O ideal seja o primeiro escarro da manhã, antes da ingestão dos alimentos, né? Na suspeita da infecção por fungos ou micobactérias, coletar 3 amostras em dias consecutivos. Você já deve estar reparando que quando a gente fala de fungo e a gente fala de micobactéria, são patógenos de método de cultura um pouco mais difícil, né? Então, a gente não vai poder contar só com uma amostra, né? A gente pede aí 2 ou, melhor, 3 amostras para facilitar um pouco o cultivo, né? Você vai perceber, pessoal, quando a gente entrar nas aulas de fungo, a gente tem uma dificuldade maior na semeadura, né? A gente está falando de organismos um pouco mais complexos. Tá? Como que a gente faz, então, a coleta, né, e a interpretação de exames do sistema respiratório como escarro e as amostras do sistema respiratório, né? Bom, a gente pode deixar na temperatura ambiente, né? Mas o ideal é que essa amostra aqui possa ser processada rápido, tá? É interessante que você já pegue, a partir do escarro, você já faça uma coloração de grã, antes mesmo de colocar no meio de cultura. Porque muitas vezes, a gente acabou de falar que esse meio de cultura ele pode vir contaminado, né? Então é interessante que você já pegue do escarro e já vai fazer uma coloração de grã na hora, para você tentar ver se aquele tem algum tipo de bacilo ali, e que já vai te facilitar a suspeita clínica. Você pode, por exemplo, a partir desse grã inicial, já ver se tem uma suspeita de tuberculose, né? Existe uma técnica específica para a gente fazer a coloração de micobactérias, o agente da tuberculose. A gente vai falar na aula de tuberculose especificamente disso, né? Quando você tem uma amostra que nessa coloração de grã de cara já tem menos de 25 glóbulos brancos ou mais de 10 células epiteliais no campo, já é sugestivo que houve contaminação. Por quê?
essas amostras, escarro e amostras do sistema respiratório, geralmente elas são ricas em glóbulos brancos. Aqui o sistema imune ele trabalha de forma bastante competente. Então, teoricamente, você não tem que ter só a bactéria ali. Você tem que ver uma quantidade grande de glóbulos brancos, certo? E você não pode ver muito células epiteliais. O que são isso? Células do próprio sistema respiratório. Isso mostra que a coleta ela pegou mais amostra do órgão em si do que realmente a amostra de escarro, né? Então, geralmente, isso aqui, quando você tem muitas células vindo junto, fora a célula bacteriana, isso já é um sugestivo de que não foi bem feito a coleta, né? Aí você deve fazer um novo processamento, tá? Quais tipos de meio de cultura a gente utiliza? Você pode perceber que foi igual ali o que a gente acabou de falar dos líquidos, né? O agar-sangue é o ideal para isso, e o agar-chocolate. São dois meios ricos. Vocês vão perceber que a maior parte das doenças que a gente está conversando aqui, elas envolvem agar-sangue e agar-chocolate, porque beneficia o crescimento daquelas bactérias que são muito exigentes, pessoal. Tá? Agora a gente fala um pouco sobre aquelas amostras de bactérias que a gente fala de lesões contaminadas, né? Feridas, abscessos, exudatos e biópsias são regiões contaminadas. Quando você tem, por exemplo, uma lesão de pele, você já tem aquela região purulenta, né? Aquela presença de bactérias que produzem pus. Exudato, o que é exudato? Exudato é quando você tem aquela secreção de proteína, você tem aquele líquido, por exemplo, como os músculos, rico em proteína, né? Quando você tem uma ferida que não é seca, uma ferida líquida, que exuda muito, a gente fala, né? Ou você tem um abscesso, que são aqueles calombos purulentos, né? Aquelas bolas ricas em pus, né? Nesse caso, você não pode usar um swab. O swab não é a ferramenta ideal para você fazer essa coleta. O que você tem que fazer aqui? Tem que fazer uma punção. Você tem que fazer aquilo que a gente chama de biópsia, quando você vai coletar o material direto, ou você vai fazer uma aspiração de conteúdo, com o uso de agulha e uso de seringa, né? O ideal é você também descontaminar as margens e superfícies da lesão com solução salina, né? Porque aquela superfície do abscesso também está contaminada com bactérias da microbiota, bactérias que porventura não sejam os agentes da doença. Você tem que coletar, a princípio, só o agente que causa a doença mesmo, tá? Coletar o material purulento da parte mais profunda com seringa e agulha, já foi falado, né? Biópsias de pele podem ser realizadas de feridas em queimados, né? É interessante que feridas de queimados, como a gente falou no começo da aula, são tecidos muito contaminados, né? Geralmente a gente tem algumas suspeitas, né? É comum, por exemplo, você ter infecção por Pseudomonas aeruginosa, uma bactéria que é muito comum em UTIs nos hospitais, né? Tudo isso você deve ter na requisição. Então, ferida, urinda de biópsia, de queimado, né? O dia, né? Especificando exatamente para facilitar a suspeita do laboratório clínico. Tá? Aqui a gente tem como a gente pode processar essas amostras, né? Então, como a gente já falou, tem que ser levado no meio de transporte. Quando você está falando de germe facultativo, você pode levar no Stuart mesmo, aquele meio comum, que é o mais comum usado. Se você suspeita de uma bactéria anaeróbia, uma bactéria que não gosta de oxigênio, aí você vai levar naquele transporte de anis, que a gente falou que é aquela ampolinha, né, que é preenchida por solução salina e não gosta de oxigênio. Tá? Para você realizar a semeadura, você pode, ó, novamente aqui, ó, agar-sangue, agar-chocolate ou agar-maconque. Também pode colocar bactérias gram-negativas, né? O importante é que, assim como o escarro, você já faça, antes de semear, também uma colônia, uma lâmina de gram, né? Por quê? Por que a gente tem que fazer já uma visualização no microscópio de cara? Essas regiões são regiões ricas em bactérias, né? A chance de você já ter uma contagem de bactérias ali é grande, tá? Não vai te concluir o diagnóstico. Isso aqui vai te dar um indício clínico muito forte, certo, pessoal? Eu gostaria de parar agora e perguntar para vocês, eu acabei passando um pouco da metade da aula, né? Tem alguém que tem alguma dúvida até o momento, pessoal? Hoje a gente falou que é uma aula com bastante informação, né? Na verdade, é uma aula fracionada, porque muita coisa que a gente está falando hoje vai ser revisitado quando a gente estiver falando das aulas sobre o sistema respiratório, sobre o sistema urinário, né? A gente vai ter uma aula para cada sistema, certo? Mas a gente precisa falar hoje para já ficar o primeiro contato com essa matéria, né? Lembra que a gente falou na aula passada que o repertório de meios de cultura é muito grande, né? Então a gente já precisa deixar claro que cada situação vai exigir um método de coleta, um método de semeadura diferente. Tá?
Bom, vamos continuar então aqui. Quando a gente fala de secreções, a gente quer dizer a secreção dos olhos, ocular, auricular, orofaringe, né, nasal. Como que a gente faz esse tipo de coleta, né? Essas regiões aqui, assim como os pulmões, elas são regiões muito contaminadas, né? É comum, por exemplo, quando você vai fazer uma secreção ocular, uma secreção de ouvido, você utilizar um primeiro swab, que é um swab para retirar o resto de matéria orgânica, e depois você vem com outro swab, que é realmente o swab de coleta mesmo, né? É comum, por exemplo, você ter secreções do sistema auricular, uma quantidade muito grande de material, né, de cera, de exudato, que está ali, na verdade, por restos de célula, né, que acabam prejudicando um pouco a nossa análise. Você pode usar primeiro um swab para remover o excesso de conteúdo, e depois você utiliza um segundo swab para você realmente pegar a amostra, né? Geralmente a gente remove, então, a secreção superficial, e depois a gente coleta, né, tanto de ouvido quanto de olho, né, e também de orofaringe, para você coletar realmente o material que importa, né? Quando a gente fala de orofaringe, é comum a gente desconfiar do Streptococcus pyogenes, como eu já falei, né? A faringite streptocócica, que é um agente bem patogênico, né? Nesse caso, você pode usar um afastador de língua, né? Geralmente a gente pode uma espátula, né? Para a gente chegar ali naquela região purulenta. Geralmente a região da faringe, da laringe, são regiões que tem, a gente fala, placas de pus. Alguns de vocês talvez já possam até ter visto num parente, né? Num paciente, é comum a pessoa ter coleções de pus quando ele tem faringite streptocócica, né? Então, daí você pode coletar exatamente da região. Agora que a gente fala de coronavírus, a gente está fazendo para aquele RT-PCR que a pessoa faz para ver se ela tem o Covid-19 ou não, né? A gente também faz uma coleta de orofaringe. Vocês já devem ter visto, talvez, né? Nesse caso aqui, a gente tem que utilizar um swab específico, um swab espiculado, né? A coleta de vírus, ele usa um swab diferente do swab de bacteriologia, de matéria-prima e também de formato, né? A gente disponibilizou lá no AVA, tem ali na aula que a gente colocou para vocês no conteúdo, tem link de alguns vídeos para vocês assistirem no YouTube. Eu só não coloquei aqui na nossa aula, porque a gente ia acabar perdendo tempo e eu não ia conseguir fechar o conteúdo teórico, né? Mas você pode assistir pessoas fazendo coleta de orofaringe, né? Bem interessante isso. Tá, pessoal? Aqui, como eu falei, né? A secreção nasal, quando você vai fazer pesquisa de vírus respiratório, como influenza, coronavírus, você tem que usar você tem que usar de rayon, né? E estéreo. Você não tem que usar aquele material que a gente utiliza de algodão quando a gente utiliza para bactéria, né? Após a coleta do swab nasal, proceder à coleta do swab da orofaringe. Então, limpa e depois vem para o teu segundo swab, né? As amostras clínicas devem ser coletadas preferencialmente até o terceiro dia após o início dos sintomas. Do terceiro até o 10º, mais ou menos. Principalmente quando a gente estava numa infecção viral, né? O que a gente quer dizer com isso? Nos primeiros dias de sinais clínicos é o momento da pessoa fazer a coleta do sistema respiratório. Tá? E agora falando um pouquinho sobre secreção genital. Existem várias doenças, infecções sexualmente transmissíveis, né? E quando uma pessoa tem um sistema geniturinário contaminado, ela costuma ter a secreção purulenta no órgão genital, né? Essa secreção, assim como a gente falou da urina, a parte inicial dessa secreção, ela é uma secreção muito contaminada. O ideal é que você pegue uma secreção intermediária, né? Então, aqui, a gente tem swabs específicos para fazer a coleta desse material. Aqui a gente tem, por exemplo, a região, a glande, né? A coleta do sistema geniturinário do homem. A gente utiliza um swab de diâmetro muito pequeno, para que a gente possa intrauretral fazer a coleta desse material, né? Desprezar as primeiras gotas de secreção, como eu já falei, né? E você pega a primeira coleta logo no início do dia, né? Preferencialmente antes da micção, tá? E quais os meios de cultura que a gente utiliza? A gente utiliza o Thayer Martin e o agar-sangue, né? Aqui eu tenho um resumo para vocês, pessoal, das últimas doenças que a gente falou ali, né? Então, quando você tem secreção de olhos e de ouvido, agar-sangue e agar-maconque e chocolate. Tá? Esses são a tríade comum, né? Orofaringe, agar-sangue. Secreção nasal, agar-manitol, porque a gente desconfia daquela bactéria Staphylococcus aureus, que a gente comentou que só cresce Staphylococcus e fica amarelo, meio de cultura, né? O agar cromogênico, quando eu desconfio de uma superbactéria, então Staphylococcus aureus meticilina resistente, né? E secreção genital, agar chocolate ou Thayer Martin, como eu acabei de falar. Vocês vão perceber que na maior parte dos casos, o sangue
e o chocolate estão presentes, porque são meios ricos. O Thyre Martin é específico de secreção de anaeróbios, genital ou do sistema nervoso, né? O agar-mentol a gente utiliza para pele e nariz, e o agar-maconque para secreções que a gente desconfia de bactérias de origem fecal, que possam, por exemplo, conjuntivite, infecção de ouvido, né? Nossa, professor, isso é muita coisa, né, professor? É muita coisa, pessoal, é muita coisa. É como a gente falou, esse é um tipo de conteúdo que não deve ser decorado, porque tudo vai depender da suspeita clínica. Quando uma pessoa ela vai fazer alguma intervenção, existem procedimentos padrões do laboratório que vão facilitar, vão guiar a pessoa no processamento da amostra. Então, a pessoa, com o passar dos anos, vai ficando com experiência. Mas aquele farmacêutico que vai lá para a linha de guerra, fazer coleta e processamento de amostras, ele, na verdade, não vai ter tudo decorado no início, né? Com o passar dos anos, ele vai pegando o jeito das coisas. Tá? E aqui a gente fala um pouquinho daquela coleta de hemocultura, né? Coleta de hemocultura é aquela coleta que a gente falou quando a pessoa tem uma suspeita de febre alta, a pessoa tem uma suspeita de infecção generalizada, em que suspeita-se que o próprio sangue da pessoa esteja contaminado. Aqui a gente tem frascos para coleta de bactérias, é um frasco de anaeróbio, né? Em que a gente deve preencher, aqui a foto ficou cortada, mas no caso do adulto, a gente deve colocar em média 10 ml, e no caso da criança, a gente deve colocar de 2 a 3 ml de sangue. Né? O que a gente vai fazer com esse frasco? A gente vai usar esse frasco aqui de hemocultura para a gente pesquisar, cultivar o sangue, né? Em equipamentos automatizados. Então, esse equipamento aqui, ele vai por luz, por infração de luz, ele vai contar o desenvolvimento de bactérias ali. Né? A gente tem duas marcas que são utilizadas aqui no mundo, mas principalmente no Brasil, né? Que é da ABD, que é leitura automatizada de hemocultura, né? Para que algumas horas a gente já tenha ali a interpretação do exame, ou também da Thermo Fisher, são as duas marcas mais famosas. Tá? A gente coloca ali a hemocultura, ele vai ficar incubando e ele vai me dar um diagnóstico suspeito de que amostra eu tenho ali. Tá? Se por acaso a pessoa ela também tem um cateter, né, ela está sendo vesicada, ela está sendo coletada o fluido dela já, uma pessoa de UTI, por exemplo, e você tem suspeita de que no catéter da pessoa possa ter o agente patogênico em questão, eu também posso pegar o catéter dessa pessoa, da UTI, por exemplo, e fazer uma análise em agar-sangue, como esse aqui da foto. Né? Essa técnica se chama semeadura de MAC, em que eu vou utilizar o próprio cateter, né, rolar ele sobre uma placa de agar-sangue, 4 vezes rolando, né? Assim como o agar, assim como o suave, ele é cilíndrico, o catéter também, né? Então, eu vou fazer esse rolamento umas 4 vezes para que eu possa passar a bactéria para ele. Se você tiver o crescimento de 15 colônias ou mais, no mínimo, né? É positivo. Existe uma bactéria infecciosa ali que está contaminando o meu cateter. Certo, pessoal? Bom, e já se aproximando do final da aula, falar um pouco sobre amostras de fezes. Depois da urina, as fezes é o segundo material mais requisitado em exames clínicos, né? Que a gente tem as diarreias bacterianas que são bastante prevalentes, né? Como que a gente faz uma coleta? Primeiro, a gente tem que coletar uma quantidade adequada de material, então o próprio manual ele fala, né, uma quantidade equivalente a uma azeitona grande, né? É estranha essa nomenclatura, né, pessoal? Mas é para a gente ter uma ideia aproximada da quantidade de conteúdo fecal que deve ser coletado. Né? Se você tem diarreia, se a amostra líquida, por exemplo, coletar no mínimo 2 ml. Né? Para você transportar, a gente falou que existe aquele meio específico de Kerry Blair, aquele meio que ele é rico em nitrogênio para permitir a sobrevivência das bactérias fecais. Tá? Na falta do meio de transporte, utilizar um frasco limpo, coletar 2 gramas e enviar o mais rápido possível para o laboratório. Né? Quais meios de cultura a gente utiliza? Na nossa última aula, a gente falou que existem vários meios de cultura contra enterobactérias. Né? Os mais comuns são o caldo, né? O agar-maconque e o agar de Heck. O agar-maconque é disparado o mais comum, até que a gente até chegou a usar na micro básica. Né? Primeiro você vai fazer uma coleta no agar genérico, maconque, qualquer bactéria do intestino vai crescer, e depois, quando a gente já tiver coletado, né, você pode fazer o repique para um agar mais específico, como o XLD. Lembra que a gente falou na última aula que a gente está interessado em diferenciar se a gente tem uma salmonela, uma shigella ou uma Escherichia coli. Essas duas últimas aqui, ó, eu estou falando de salmonela, shigella
Escherichia coli enteropatogênica ou enteroinvasiva. São isotipos, são tipos de Escherichia coli mais patogênicos, né? E esse agar, o agar-XLD, vai me ajudar em você diferenciar qual dessas bactérias a gente está falando, né? Bom, para a gente agora juntar, para a gente partir para o momento final, né? As coisas mais importantes que a gente falou na aula de hoje que eu gostaria que você fixasse. Primeiro, os procedimentos pré-analíticos são responsáveis pela maior parte dos erros. Por quê? Erros de coleta, né? Falta de identificação, demora para a chegada do material ao laboratório, são procedimentos que acabam atrapalhando muito a análise do conteúdo, né? Coleta do material biológico deve ser processado de acordo com técnica padronizada para cada material. Vocês perceberam que cada amostra tem um meio de cultura, um meio de transporte, né? Tem um método que pode ser usado. Vocês percebem que existe realmente um fluxograma, procedimentos padrões para a coisa, né? O meio de transporte deve ser usado para evitar o ressecamento das amostras. O meio de transporte é algo muito comum. As pessoas costumam coletar no próprio agar, costumam fechar dentro de um frasco seco. Isso não vai preservar a amostra. O meio de transporte é muito importante, né? E, por fim, as técnicas de semeadura e preparo das amostras devem ser executadas em ambiente estéril e de acordo com o padrão do laboratório. Novamente, o fluxograma que eu falo, né? Que é algo muito importante para a gente. Bom, se você está um pouco interessado em aprender um pouco mais sobre isso, além do que o professor falou, né? Você tem aqui essas 3 fontes. Primeiro, eu vou começar de baixo para cima, né? Aqui o site da Anvisa passa um pouquinho daquela legislação que eu comentei na 302, né? Ele vai falar sobre todos esses procedimentos padrões de cada tipo de amostra, né? O livro de metodologia do Murray e a Sociedade Brasileira de Patologia também falam algo sobre isso, né? Inclusive, eles já estão lá no nosso plano de aula, certo, pessoal? Da nossa aula de hoje, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, tá? Eu queria usar agora o momento final para verificar se a gente tem alguma dúvida, algum comentário. Vamos aproveitar o nosso espaço aqui, caso ocorram dúvidas, né? Dúvida não, mas é uma aula bem pesada, né? A gente teria que repassar algumas fases aí para a gente poder fixar bem, né? Uma coisa interessante. Com certeza, Edson. É assim, como é que a gente faz na microclínica, né? Existem muitos procedimentos, tá? Nas nossas próximas aulas, a gente vai começar a estudar o sistema separadamente, né? Então, por exemplo, a gente vai ter microbiologia do sistema urinário, microbiologia do sistema respiratório, né? Microbiologia do sistema gastrointestinal, e a gente vai revisitar esses procedimentos para cada questão, né? É importante que a gente tenha um contato primário com todas as técnicas para a gente relembrar agora para frente essas situações, né? É muita coisa mesmo. É muita coisa mesmo, né? Vamos assimilando aos poucos aí. Obrigado, professor. Opa, valeu. Bom, pessoal, na ausência de dúvidas, eu peço que vocês estudem o material, certo? E que vocês, na próxima aula, venham para que a gente possa agora passar para a próxima fase do nosso estudo, que a gente já começa a falar agora já de sistemas específicos, tudo bem? Se vocês não terem mais nenhuma dúvida, uma ótima semana para vocês, né? E um grande abraço. Valeu, obrigado, professor. Boa semana. Até. Tchau, tchau. Eu também. Valeu, professor. Obrigado, pessoal.